Foi a primeira vez que eu ouvi os meus irmãos, chorar. O Ivanique chorava, o Remy chorava e eu chorava. Até que o Remy olhou para mim e disse: limpa essas lágrimas. Mas havia lágrimas que não queriam a limpeza. Lágrimas antigas, lágrimas de herança, lágrimas de ausência, lágrimas de um país inteiro a carregar a sua própria herança. Tudo começou quando aquelas meninas abriram a boca. Não estavam afinadas. O tempo fugia do compasso. As notas tropeçavam no espaço, mas haviam coisas maiores do que a perfeição. Porque há momentos em que a emoção atinge o coração e quando o amor abriu a boca e deixou sair o boudoir. Alguma coisa em nós ficou louca, alguma coisa em nós deixou de ser. Não eram meninas, eram deusas, sacerdotisas da despedida, guardadoras da última travessia. E quando o Budo atravessou a sala, não entrou apenas nos ouvidos, entrou na alma. E foi aí que eu pensei na memória da memória, na história da história, no poema do poema, na glória sem memória. Pensei em João Seria, pensei na Alda, pensei em tantos outros e outros e outros, tantos que partiram antes de serem ouvidos, tantos que envelheceram sem serem lidos, antes de serem reconhecidos. Somos um país estranho, um país que enterra os seus tesouros e depois procura ouro, um país que esquece os seus mestres e pergunta por que não tem professores, um país que mata os contadores de história e depois lamenta a falta de memória, porque a memória da memória também morre, porque a história da história também foge, porque o poema do poema também sangra, quando ninguém o protege. Onde estão as mulheres e homens que guardavam os contos da noite, as nossas sóias? Onde estão as vozes que davam nomes às estrelas? Onde estão os velhos narradores que transformavam o silêncio na fogueira? Foram desaparecendo, um a um, nome a nome, verso a verso, como palavras arrancadas de um livro inteiro, e agora a poesia já não grita. Ela sussurra. Antes ocupava praças, hoje ocupa margens. Antes incendiava consciências, hoje procura sobreviver. Antes era tambor, hoje é o culto como o culto do Jambi. E depois morre um artista e aparecem flores, as coroas, os discursos, os louvores, as homenagens tardias, as fotografias, as palavras bonitas, as promessas infinitas. Mas de que servem as palmas quando os ouvidos já não escutam? De que servem as flores quando as mãos já não as tocam? De que serve a gratidão quando chega depois da partida? Os artistas são curandeiros da alma. Transformam a tempestade em calma, transformam a dor em coração, transformam a ferida em oração, recolhem as lágrimas escondidas, costuram vidas partidas, dão a voz ao silêncio, dão luz ao esquecimento. E enquanto uns governam em mandatos, os artistas governam gerações. Enquanto uns administram o presente, os artistas constroem nações. Porque um decreto envelhece, um mandato termina, mas uma nação permanece e um poema ilumina. E foi por isso que chorei. Foi por isso que Ivanique chorou. Foi por isso que Remy chorou. Não chorávamos apenas por uma mulher, nem uma poeta, nem apenas uma amiga.
Chorávamos também por todos aqueles que este país ainda não aprendeu a agradecer, todos aqueles que deram a luz e receberam sombra, todos aqueles que deram amor e receberam demora, todos aqueles que ajudaram a construir a nossa história e acabaram esquecidos pela memória. Então percebi, a verdadeira tragédia não é a morte, nem o adeus, nem a despedida. A verdadeira tragédia é quando um povo perde os seus artistas, é quando a história deixa de saber que está a desaparecer, é quando o poema só consegue lembrar-se do poema e resta apenas o eco a tentar lembrar o nome da voz. Este foi o primeiro poema, desculpem. É longo. Yeah.